Olá, meus amados irmãos, olá, minhas amadas irmãs, graça e paz a todos. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Quarto domingo da campanha Portas Abertas. Ei, abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2 ao 6. Orando por portas abertas. Assim diz a palavra do Senhor. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra as portas da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Perseverai na oração, vigiando com ação de graça. Perseverar, meu irmão, é continuar fazendo, é ficar firme, é não desistir. Ninguém pode perseverar quem não começou. Ninguém pode vigiar se não acordou. Ninguém pode vigiar se não acordou desse sono profundo. Ninguém pode dar ação de graça se não descobriu razão para agradecer. Vemos assim que a recomendação do apóstolo Paulo vai sendo feita a discípulos, não a pessoas quaisquer. Vai sendo feita aos de dentro, não aos de fora. Não se trata, pois, de nenhuma receita geral, destinada para as pessoas que estão à procura de equilíbrio mental e psicológico, e que talvez, entre outras coisas, também queiram experimentar a oração. Em verdade, a epístola da qual extraímos o texto desta prédica começa com a palavra aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Lembrando esse fato, meu irmão, não para assustar. O evangelho não tem por finalidade assustar as pessoas. Lembramos apenas a vontade do remetente da carta e a situação dos destinatários, porque não é sinal de boas maneiras alguém lê uma carta que não lhe é destinada. Ou será que estamos errados? Será que o apóstolo quer atrair também os que estão fora para entrarem, para acordarem e para encontrarem razão de dar graças a Deus? Vamos deixar a pergunta em aberto. Você que dê a resposta, amém? Que cabe a ti. Depois de ouvir essas meditações, a quem sabe, depois de falar com aquele que mandou o apóstolo escrever o que escreveu. Então, seja discípulos antigos, seja discípulos iniciantes, ou seja alguém que talvez poderá vir a ser discípulo, será bom verificar que na mensagem apostólica cada palavra tem o seu significado. Perseverar, por exemplo, não é a perseverança que range os dentes, atrair e teimosa, contraída e teimosa. Não é a perseverança que faz o olhar ser fantástico. Não é a perseverança bítola, que faz o homem agarrar-se aos seus costumes. O apóstolo fala que da perseverança do discípulo que continua fazendo o que lhe permite viver como discípulo. Ele vai respeitando, porque orar é respirar, diz Lucas, lá em Atos 2. Eles perseveraram, unânimes em oração, perseveraram porque Cristo os tinha chamado para discipulado e vigiar. Vigiar
não é nenhuma luta desesperada contra o sono, não, meu irmão. É tomar doses reforçadas de remédio contra o sono, para ficarmos livres daquela vontade irresistível de dormir. Não é vigiado o homem acordado pelo evangelho, não. É a vida lúcida, livrada de embriaguez do velho homem, livrada do sono, dos sonhos de Adão, que tem saudades do seu paraíso perdido. O vigiar do discipulado é um vigiar em Cristo, frente às investidas e às tentações do diabo. Seu vigiar, meu irmão, é crer, é olhar confiantemente para Cristo. E as orações de graça, gratidão é sempre resposta. Gratidão tem sempre um motivo, nunca parte de nós. Então, a gratidão não é nenhum sentimento vago de euforia e de bem-estar. A gratidão responde. Ela tem uma história a contar. Uma história não é um dia eu resolvi agradar a Deus e falar com Ele, não. Mas antes, um dia Deus revelou sua graça a mim e me falou. É uma história de amor que a gratidão conta. Não daquelas histórias de amor inventadas como acontece nas novelas de televisões. É uma história real, é a história do discípulo que foi aceito por Cristo. Estamos vendo, meu irmão, o que estamos vendo é um conselho para valer que o apóstolo Paulo vai dando aos cristãos de Colossos, aos que estão dentro da comunidade. Daqueles que estão fora, ele vai falar mais tarde. Por enquanto, ele só restringe aos que estão dentro. Ele mesmo também está dentro da comunidade, é claro. Mas isso significa, nesse caso, que não se encontra em nenhum templo ou em nenhuma igreja. Paulo se acha dentro de uma prisão, está algemado, não por cometido um crime, mas por causa de Cristo. Paulo está preso em uma das 5 ou 6 vezes que ele levou cadeia por causa de Cristo. E coisa estranha, ele não põe em movimento as pessoas influentes de Colosso para tentarem livrá-los da prisão, não. Ele não pede que façam um esforço para lhe abrirem as portas da cadeia. Ele pede sim para que seus irmãos de Colosso supliquem por ele, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos em mistério de Cristo. Entenda, meu irmão, caro ouvinte, caro seguidor, entenda. Aqui também não se trata de receita para qualquer um falar do mistério de Cristo. É só para quem sabe do mistério. É a graça que se manifesta na vida de um velho servidor de Cristo. Um servidor que aprendeu a dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este velho servidor não se recolhe a um cantinho escuro da cadeia, impaciente e amargurado. Ele crê em portas abertas, não para ele, mas para o evangelho. Sabe que ele não pode forçar essas portas, sabe que Deus quem abre as portas, só Ele. E é por isso que escreve aos irmãos da comunidade de Colossos para que supliquem por ele. Provavelmente, meu irmão, para que o guarda ou o carcereiro, aos quais eles falou de Cristo, venham a aceitar as boas mensagens, ou para que outros prisioneiros ou pessoas que o visitam na prisão abram o coração à palavra que liberta e salva. Vemos, pois, que o apóstolo não é um homem autossuficiente, um homem que não precise de outro. Ele precisa, e muito, precisa das orações da comunidade. Sabe que mãos dobradas têm mais poder do que punhos cerrados. Ele sabe que os santos e o Novo Testamento, todos os cristãos são chamados de santos, ajudam Deus a governar o mundo. Por essas ações, sim, uma comunidade que ora, que persevera na oração vigilante, dando ações de graça, ela é
uma instância de reino de Deus, do reino de Deus neste mundo. Você sabia, meu irmão, disso? Que você é uma instância do reino de Deus nesse mundo? Cara irmão, cara irmã, cara igreja, poderosa palavra de Deus. Veja só, meu irmão, será demais eu pedir aqui expressamente que suplique, que ore por seus pregadores, que orem também por mim, que provavelmente não conheço, porque precisamos de suas orações, para que Deus nos abençoe e nos abra as portas da palavra, ou talvez Ele já abriu, então será movido e motivo de ação de graça. Meu irmão, você pode estar certo de que o poder que move qualquer pregação venha ela da boca de um pastor ou de um leigo. É a oração, meu irmão. Na oração, não há oração por si, não há por si mesmo. Não há oração por si mesmo. É Deus quem ouve a oração. Então, que Ele seja assim, nesse caso, bem concreto. Suplicai por nós, assim como suplicamos por vocês, os destinatários da obra, da boa mensagem também, a boa mensagem contida neste livro, desta corrente de oração, contida nessa campanha das portas abertas, dessa corrente de oração iniciada pela graça de Deus. Poderão resultar, meu irmão, muitas portas abertas, poderão resultar corações iluminados, poderão resultar em casas, em lares regenerados da paz celeste. Que assim seja. Abre o coração, abre as portas, abre os lares, em nome de Jesus. Portai vós com sabedoria para com os que estão fora, aproveitai as oportunidades, meu irmão. As vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, para saberdes o que deves responder a cada um. Ei, você notou agora, meu irmão? Você notou? Agora vem os de fora. Agora vem os de fora, os que não podem ser contados entre os santos e fiéis irmãos de Cristo, porque eles não entraram. Os que talvez olhem de longe, ou os que rodeiam a casa onde os cristãos se reúnem, mas que não conseguem decidir entrar. Paulo diz deles com toda a franqueza que estão fora. Pode parecer duro. Será que Paulo tem o direito de julgar a condição de uma pessoa, de dizer se ela está dentro ou se está fora? Ora, Paulo não julga. Ele só constata uma realidade. Ele seria duro e cruel se confundisse a pessoa dizendo que os que estão fora estão dentro. Paulo sabe perfeitamente que nenhuma criatura humana é capaz de marcar a linha divisória entre crentes e descrentes, entre os dentro e os de fora. Mas na prática da vida cristã, entre lutas e perseguições, se vai estabelecendo uma linha divisória que não podemos ignorar antes tivéssemos a coragem. Hoje, meu irmão, dizermos com clareza: há um dentro e há outro fora. Dentro há luz e fora há escuridão. Dentro há louvor e fora há choro e ranger de dentes. Talvez os de dentro saberiam valorizar mais o que é luz de Cristo. Talvez os de fora descobrissem, surpresos, que há uma vida melhor do que esta vida de choro e de ranger de dentes, que eles levam, que também eles poderão entrar e louvar a Deus. Em todo caso, meu irmão, Paulo, o apóstolo, não quer saber das portas fechadas entre os de dentro e os de fora. Não quer que os santos fiéis se isolem, se retirem do mundo. Não quer que eles fiquem contentes de verem os outros fora, assim como um homem que fixa um aviso à entrada de seu pátio: cuidado, cachorro bravo, não entre. Paulo pede sabedoria no trato com os que estão fora. Sabedoria, isto é, meu irmão, entender a situação deles, é saber ouvir e distinguir
é não dizer tudo de uma vez, mas não deixar de dizer o que é essencial, é dizê-lo a hora certa. Sabedoria é tato, meu irmão, e tato é amor, entenda isso, tato é amor, não fruto. Não é fruto de medo ou de vergonha, não é desinteresse camuflado de boas maneiras. Aproveitar as oportunidades, meus amados irmãos. Aproveitar as oportunidades na vida do cristão. Não há acasos, há oportunidades que Deus vai dando. E Deus quer que as oportunidades sejam aproveitadas por nós, aproveitadas não só para abrirmos a boca, mas para abrirmos com sabedoria, para dizermos o que serve ao Evangelho, para falarmos palavras que desfazem enganos, esclarecem dúvidas, apontam para o que é essencial. Vossa palavra seja sempre agradável. A gente pode produzir também, traduzir também. Fale sempre com a graça de Deus. No duplo sentido, meu irmão. Fale sempre com a graça de Deus no duplo sentido. Graça de Deus e palavra que tem graça, que é agradável, pode ser autêntica e verdadeira. Por que será que para tantas pessoas o Evangelho não tem graça? Será culpa do Evangelho ou será a nossa culpa? O apóstolo Paulo pede mais a seus irmãos que sua palavra seja sempre temperada com sal, para que saibam o que deve responder a cada um. Ei, meu irmão, então ele não quer que seja adocicada com açúcar, mas temperada com sal. Converse sem sal é conversa fiada, conversa sem sentido. Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Jesus, lá em Marcos 10, versículo 50, na era da televisão, dos jornais de 80 páginas, na era do Fantástico, do Chacrinha e do Silvio Santos, onde há tantas conversas sem sal, será preciso que os cristãos se conscientizem. Eles são homens com sal. Eles mesmos são o sal da terra, conforme a palavra do seu Senhor. O que será se esse sal se estragar? Será que sal verdadeiro pode se estragar? Perguntamos ao finalizar, meu irmão. Como é o caso dos de fora? Como é o caso dos de fora? O apóstolo escreve a ele também, ou não escreve? E que suas instruções sobre as orações têm que ver com as relações dos cristãos com os não cristãos. Entenda só, meu irmão, o apóstolo escreve aos de dentro, mas com os olhos fitos nos de fora. Ele escreve aos de dentro para que falem aos de fora, para que lhe digam que Cristo o ama, para que os convidem a entrar. Nenhum apóstolo verdadeiro de Cristo está interessado em fechar as portas para os de fora. Não seria bom para os de dentro, já que se faria uma santa poluição na sua casa fechada. E não seria bom para os que estão fora, porque quem lhe diria que sua vida de choro e de ranger de dente não é aquilo que Deus quer? Quem? O que a oração tem que ver com as relações dos cristãos com as outras pessoas? O que tem isso a ver? A conversa com o Pai, com Cristo, o Senhor, nesse diálogo, meu irmão, entra também os de fora. E falando a eles, o cristão faz entrar nessa conversa e as outras conversas que eles teve com Deus, falando com o seu Pai. Ele aprende a falar com os seus irmãos, também com os que ainda não são irmãos, os de fora, mas que Deus quer que venham a ser seus filhos também. Meu irmão, que assim seja em sua casa, na sua vida, na sua congregação, que as portas se abrem em todas as áreas, mas primeiramente se abram para aqueles de fora,
para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que ficam na porta rodeando, que as suas portas se abrem para ele, porque aí vai abrir as portas do céu para eles. Meus irmãos, essa campanha de portas abertas, ela corresponde a todas as portas, não somente a portas das bênçãos, não somente a porta da alegria, da fartura, mas sim a porta do conhecimento, a porta do amor, a porta da paz, da sabedoria, a porta do entendimento da palavra de Deus. Essa campanha, meu irmão, é para todas as portas, para as portas em gerais. Então, meus irmãos, se encha, receba essa promessa de Deus e continue firme, meu irmão, nessa campanha. Hoje é apenas o 4º domingo, tem mais 3 domingos ainda e tem muita palavra de Deus para que você entenda. Tem muito propósito de Deus na sua vida e portas vão se abrir na sua vida ao extremo. Vai abrir, vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Aleluia. Então, meu irmão, receba e oremos assim ao Senhor. Senhor, tu permites, Pai, em tua graça, que falemos contigo. Tua palavra, Pai, nos encoraja a orarmos, Senhor. Ela nos diz, Pai, que te ouve, que tu ouve as nossas orações e que te agrada delas, Pai. Senhor Deus, amado Pai, agradeço, Senhor, por essa tua graça. Pai, te louvo por ter este amor, Pai, e te peço, abra as portas para a tua comunidade. Abra a porta, Pai, para fora e para dentro. Fazei-nos, Pai, amar como tu amas, Senhor, a todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque é teu, Senhor, todo o reino, toda a glória, para todos sempre. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Meus irmãos, aqui está o nosso 4º domingo da campanha Portas Abertas. Amém? Se enche aí, meu irmão. Se enche aí, amém? Deus vai suprir. Deus vai responder. Deus vai abrir todas as portas a qual nós almejamos. Amém, meu irmão? Ei, não esqueçam, meus amados, não esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de acionar o sininho de notificação e de deixar o seu like, viu? Aí você comenta, compartilhe à vontade. Amém, meu irmão? Deus abençoe a todos. Feliz sábado, bom domingo a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.